quando entendemos que o prazer de Deus é muito maior do que o nosso gosto, do que a nossa própria vontade, entendemos que estamos sobre um propósito não natural, mas um propósito eterno. Muitas vezes, algumas coisas chegam à nossa mente, mas não descem ao coração. E fazemos de forma aleatória, fazemos de forma mecânica aquilo que apenas está aqui em nossa mente. Mas quando aquilo que está na mente desce ao coração, aquilo se torna um prazer, uma alegria constante de nós estarmos fazendo com muita ênfase, com muita alegria, aquilo que de fato está na profundeza do nosso ser. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O tema, o prazer da vontade de Deus. O texto que eu quero trazer à tona está no Salmos 40, verso de número 8, quando diz assim a palavra de Deus: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui, quando o salmista escreveu esse belo salmo, esse belo cântico, ele estava narrando algo fantástico. Ele não só estava criando letras ou colocando ali um canto comum, mas ele estava narrando algo que estava nas profundezas do seu ser. Ali dentro do seu ser tinha algo que era alegre, satisfatório, porque ele queria cumprir aquilo que fazia Deus sorrir, aquilo que fazia Deus se alegrar com a sua ação. Eu aqui destaquei alguns pontos sobre esse assunto. Eu coloco aqui que a obediência verdadeira não nasce de uma obrigação ou de uma forma de fazer algo para outra pessoa, para outro ser, mas do prazer em agradar ao outro ser, a outra pessoa, o nosso Senhor. Então note que aqui a verdadeira forma de você agradar a outra pessoa, no caso do nosso Deus, não está apenas em obedecer, em fazer porque está na regra, mas em fazer porque aquilo gera uma alegria dentro de nós. E essa alegria constante e o prazer exuberante que nós temos de servir ao Senhor, isso tem tudo a ver com a transformação da nossa natureza. Exatamente isso. Quando eu e você, nós somos transformados pelo Senhor, movidos pelo Espírito Santo, as nossas velhas ações, baseada em nossa velha natureza, não tem mais significado, porque já fomos mortos e agora fomos sacrificados para vivermos, na verdade, uma nova vida. Assim como Cristo foi crucificado ali na cruz, também fomos crucificados com Ele. E uma vez que Ele ressuscitou, agora fomos ressuscitados com Ele. É importante que você entenda que o elo do prazer está no amor. Quando amamos, naturalmente, fazemos algo com satisfação e com alegria. Isso tem a ver com uma tese que muitos filósofos dizem: quem ama, na verdade, deseja. E geralmente desejamos aquilo que amamos. O que o nosso coração deseja é aquilo que de fato ocupa o primeiro lugar em nosso ser. E de fato aqui está a consonância, aqui está a realidade de onde está o nosso prazer. Não é fazer por religiosidade algo, não fazer porque simplesmente vai ser aprovado, mas é fazer porque o coração de Deus vai se alegrar. Os céus vai sorrir quando olha para a nossa ação, quando olha para nós mesmos. É sobre isso, de fato, que estamos falando. Ele encontra, na verdade, alegria em fazer a vontade de Deus. Você encontra muita alegria quando você descobre que fazendo a vontade de Deus você vai, além de venerar a santa presença de Deus, além de o exaltar e de glorificar, você vai se sentir muito alegre, muito satisfatório em perceber que de fato o Senhor está olhando para você e dizendo: filho amado, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Outra coisa que eu destaco aqui é que fazer a vontade de Deus se torna uma alegria, mas não é um fardo. Algumas pessoas às vezes entendem que de fato
aquele serviço, aquela ação, aquela devoção, aquele culto prestado ao Senhor é alegre, mas também é um fardo. Nesse caso, a gente descarta a possibilidade de um fardo, porque tudo que é feito para o Senhor, aquilo se torna um prazer, uma alegria, uma satisfação em você entregar ao Senhor aquilo que é de direito dele, que é honra, glória, louvor e adoração. Então, quando o nosso coração é transformado, é imerso no sangue de Jesus, quando o Espírito Santo invade o nosso ser, nós sentimos prazer em tudo aquilo que apresentamos ao Senhor, como oferta, com um cheiro suave, chega em suas narinas. E quando falamos de servir e de fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós, não se trata apenas de cumprir um mandamento, não se trata apenas de fazer o que está ali, como que se fosse uma reza, como que se fosse algo que estava escrito e eu não posso olhar além do que está ali. Não é isso. A gente está falando de um cumprimento de prazer porque amamos. Amamos aquilo que fazemos e fazemos aquilo que amamos. O coração de alguém que está transformado pelo Senhor é agradar ao seu Senhor e entender que nele você é mais que vitorioso, porque fazendo isso você encontra prazer, alegria e satisfação em ser melhor adorador cada dia mais que você estiver vivendo aqui na terra e, consequentemente, eternamente, quando estiver com Ele. Trago aqui para a nossa reflexão final 3 aplicações práticas para que a gente continue sendo e percebendo essa vontade de Deus e tendo prazer em cumpri-la em nossas vidas. A primeira aplicação, deseje conhecer e praticar a vontade de Deus. 2 coisas que precisamos fazer: conhecer e, segundo, praticar a vontade de Deus. Precisamos imergir no secreto do Senhor, imergir na vontade de Deus, entendendo que é nela que você encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, quando você encontra e quando você pratica a vontade de Deus para a sua vida, porque só ela é boa, agradável e perfeita. Em Romanos 12:2, a gente encontra esse texto dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme para que saiba qual é a vontade dele, boa, agradável e perfeita. Em segundo lugar, guarde a palavra no coração, não apenas na mente. Essa outra intuição que nós precisamos ter e, sobretudo, discernimento é guardar não só na mente. É importante que você guarde na mente, porque a mente aqui é algo prático, que você vai sempre buscar aquela palavra, aquela ação na sua mente e vai colocá-la em ação, em prática. Mas é importante que você também deixe com que aquilo que está na mente caia para o coração, porque caindo para o coração, a sua boca vai exalar não aquilo que é mecânico, mas aquilo que é real, aquilo que faz parte do seu estilo de vida, porque o que sai do coração é exatamente uma saída de vida, uma saída de transformação. Vai exalar, de fato, quem você é. E nem sempre aquilo que sai da mente, vindo para a boca, necessariamente seja um elo de transformação, mas um elo de mutação, porque de repente você trouxe algum conhecimento aqui na mente, ele ainda não foi verificado dentro do seu coração, ou seja, não foi internalizado, mas você daqui não tem tempo mais de internalizar e você transfere, e aquilo não gera transformação, não gerou em você e não vai gerar em outra pessoa, porque aquilo não foi internalizado. Então aqui o conceito e a percepção para que você mude de repente o estilo de vida, transformar em fardo, de fardo em prazer, a fazer a vontade de Deus é exatamente isso. Não só deixar conhecimento estar na mente, mas está sobretudo aqui no coração. O texto em Salmos 119:11 é claro quando diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, para nós sairmos exatamente dessa debandagem, né, de estar apenas guardando na mente, é guardar no nosso coração os preceitos de Deus, porque só Ele vai trazer para nós
a nossa santificação. A palavra de Deus nos santifica diariamente. Por isso que o salmista falou dessa forma. E em terceiro lugar, a obediência com alegria revela maturidade espiritual também. Quando você entende que de fato você está vivendo a alegria do Senhor, você está vivendo sob o poder, sobre a força de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força e isso destaca a maturidade, o conhecimento, a amplitude que você tem no Senhor. O texto é claro de João 4,34, quando diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nesse caso aqui, Jesus estava dando um princípio elementar. Conhecer a Deus, entender quem Deus é e, sobretudo, o propósito que temos nele, fará com que a gente esteja alegre, mas não só alegre, satisfeitos em tudo aquilo que viermos a fazer. O desafio do dia hoje, faça hoje uma oração sincera, a oração do tipo: Senhor, eu quero desejar o que tu desejas. Escreve tua lei no meu coração, ensina-me a ter prazer na tua vontade. Ou seja, eu preciso de forma sincera pedir que Ele estabeleça a sua graça, o seu favor, a sua orientação, o seu propósito na minha vida, para que eu viva conforme o seu propósito. Antes de qualquer decisão, é importante perguntar: isso agrada a Deus? Será que de fato eu vou viver segundo a vontade de Deus fazendo isso? Busque agir com esse propósito em mente, glorificando a Deus em tudo aquilo que você vier a fazer. Então, que esse momento que você vai colocar em prática esse desafio, Deus seja louvado em sua vida e sempre pergunte: isso que eu vou fazer agrada ao Senhor? A palavra hoje, ou o termo, alegria na obediência, eu queria que você lesse completamente o Salmo 119, versículos de 1 a 16, João 14, 21 até o 24 e Hebreus capítulo 10, versículo do 7 ao 10, para você complementar aquilo, na verdade, que a gente já fez lendo esse salmo no início dessa devocional. Eu quero orar com você, agradecendo por sua vida, por sua casa e por sua família. Vamos juntos? Obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade única, peculiar que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Que esse dia, Senhor, seja um dia prazeroso, alegre, em cumprir a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja sempre glorificado, que a Tua retidão, a santidade que existe em Ti esteja em nós, Senhor. Busquemos então a santificação, ó Pai, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a integridade, nos ajude a maturidade, nos ajude, Senhor, a perceber a alegria que existe no nosso coração, que vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Ó Deus, que possamos perceber que a Tua presença é a melhor coisa que nós podemos acessar em toda a nossa vida. Ajuda-nos, nos dá vitória, nos dá orientação, nos dá sabedoria para vivermos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.